Olá, alunos do quarto ano, tudo bem com vocês? Essa é a nossa aula de língua portuguesa referente ao dia 18/6/2020 e nós trabalharemos com a correção das páginas 71 a 74, ok? Vamos lá então. Eu quero começar a aula de hoje pedindo desculpa para vocês com relação à pronúncia da palavra rubrica. É incorreto nós pronunciarmos a palavra rúbrica dessa forma. Por que é incorreto nós pronunciarmos? Porque vocês lembram que nós estudamos que toda palavra proparoxítona possui a antepenúltima sílaba tônica e então ela deve ser acentuada. Quando nós falamos rúbrica, está errado porque ela não tem um acento aqui e ela não é uma proparoxítona, ela é uma palavra paroxítona. Então a pronúncia correta dessa palavra é rubrica. Tá bom? Rubrica, lembre-se disso, é o bri que é a sílaba tônica, tá bom? Há uma variação linguística, se vocês perguntarem para os pais de vocês, muitas pessoas falam rúbrica. E nesse muitas pessoas falam rúbrica, eu também acabei falando rúbrica, certo? Mas a pronúncia correta é rubrica, tá bom? Vamos começar a nossa aula então. Diálogo com o texto. Que tal conhecer um texto teatral um pouco mais de perto? Então vamos lá. Você reparou que em algumas partes do texto há trechos destacados em itálico, letras inclinadas, e outros entre parênteses? Esses trechos são chamados de rubricas. Volte ao texto e pinte todas as rubricas que encontrar. As rubricas trazem muitas informações. Elas são importantes para vários profissionais que se envolvem na montagem de uma peça teatral. Releia as rubricas que destacou e assinale apenas os quadrinhos que indiquem o tipo de informação que elas trazem. Então, o que elas têm lá? Elas descrevem o cenário, indicam a entrada das personagens, indicam a entonação da voz, se o personagem está gritando, se está falando baixo, se está chorando, tudo isso, tá? Informação sobre o lugar a ser ocupado pelo público na plateia? Não, quando você chega lá, essa informação é dada às vezes quando você compra o seu ingresso. Cadeira tal, lugar tal, igual no cinema. Indicação de movimentação no palco, bem como de alguns gestos e emoções que os atores devem expressar. Então, vai indicar essa emoção, como eu já mencionei para vocês. A número 2. Leia atentamente a rubrica que abre a peça de Maria Clara Machado. O cenário representa a horta do coronel. São vistos 3 pezinhos de planta, girassóis. À frente da horta, uma cerca bem baixinha, um espantalho, uma árvore, um banco na frente da árvore, uma casa de cachorro no proscênio. À direita, eu quero que vocês pesquisem também o significado da palavra proscênio, caso vocês desconheçam. Eu esqueci de pedir isso para vocês na videoaula anterior, mas eu quero que vocês façam isso. Se vocês não conhecem, procurem, tá bom? Essa rubrica se destina a qual ou a quais dos profissionais envolvidos na montagem de uma peça teatral. O sonoplasta, como eu expliquei para vocês na videoaula anterior, é o responsável pelo som. Não tem nada falando de som aqui, né? Ele também vai causar aqueles efeitos sonoros, tá? Quando tem um trovão, barulho de chuva, de mar ou algo assim. Certo? O ator é quem interpreta a personagem, certo? O diretor é o responsável pelo elenco. Ele vai, por tudo, né? De uma forma geral, ele escolhe os personagens, diz quem vai fazer o quê, certo? Então, não é o diretor. Então, aqui nós estamos falando do cenógrafo, aquele que vai arrumar o cenário, colocar tudo em ordem. Se precisa, no caso aqui que nós temos a horta, ele vai montar uma horta, colocar o banco, colocar o espantalho, ele vai arrumar tudo isso, certo? Página 72. Faça uma ilustração para demonstrar a esse profissional as ideias da autora para a montagem desse cenário. Então, é importante que aqui, gente, eu coloquei o trecho novamente para que vocês observassem isso. Nós estamos falando de uma horta, tá bom? Então, tem que ter várias plantas lá, né? São vistos os 3 pezinhos de planta. Então, vocês têm que destacar os 3 pezinhos da cebolinha. Tem que ter girassóis, uma cerca baixinha, o espantalho, uma árvore,
um banco e a casinha do cachorro, certo? Vamos lá então. Leia a rubrica que vem logo após a descrição do cenário. Primeira cena, é madrugada. Vê-se passar pela cena uma figura envolta numa capa preta, com um grande chapéu. Os passos devem ser acompanhados do barulho de lixa raspando reco-reco e pente de arame no tambor. Olha para todos os lados, penetra pela porteira da cerca, olha de novo para todos os lados, procura no chão, descobre o que queria, faz o gesto de arrancar, cobre o que arrancou com a capa e, pulando a cerca, desaparece de cena, sempre escondendo o rosto. Tem uma pausa, começa a clarear, ouve-se o galo cantar e passarinhos. O coronel entra assobiando alegremente, carregando o ancinho e regador. Entra na horta, para e grita. Imagine que você é um ator e fará o papel do coronel, então vocês serão o coronel. Pinte as informações da rubrica que devem ser observadas para você. Se você é o coronel, o que você tem que observar aqui nessa rubrica? Esse trecho aqui, certo? O que você vai interpretar, tá bom? Número 4, na página 73. Você leu apenas o começo dessa surpreendente história. Então, que tal organizar os fatos narrados até aqui para não perder nenhum detalhe? Para isso, numere os acontecimentos abaixo, de acordo com a sequência em que ocorrem no texto. Então, aqui a ordem correta é essa, tá bom? 3, 4, 1, 2, 6 e 7. Número 5. Leia o trecho abaixo, retirado do texto. Roubaram! Socorro, socorro! Roubaram o pé de cebolinha do Coronel Felício. Qual o significado da palavra pé nesse trecho? Muda de uma plantinha, os pés de cebolinha, ou seja, que vocês colocaram, desde que vocês estejam, não sei o que vocês escreveram, né? Mas desde que vocês estejam mencionando que são as cebolinhas, está valendo, tá? Que outros significados a palavra pé pode ter? A parte do corpo, né? O nosso pé, ou um pedaço de madeira, por exemplo, quando nós falamos o pé da mesa, o pé da cadeira, que sustenta os móveis, tá bom? Então, nós temos essas variações da palavra pé. Pode significar a mudinha, né? Pé de jabuticaba, que as pessoas falam, né? Pé de uma planta, ou a parte do corpo, e ainda pode ser o pé da mesa, o pé de algum móvel, certo? Número 6. Por que aquelas cebolinhas roubadas eram tão importantes para o coronel? Porque eram cebolinhas diferentes, então não era qualquer tipo de cebolinha que ele conseguiria comprar uma semente ou ganhar a muda de um vizinho, né? Elas tinham vindo da Índia e diziam que a pessoa que tomasse o chá delas teria vida longa e alegria. Além disso, esse além está sem acento aqui, gente. Além disso, eram as últimas que existiam no Brasil. Então, como eu falei para vocês, elas eram cebolinhas vindo da Índia. Podia curar uma pessoa quando tomasse o chá dela, né? Teria vida longa e alegria. E eram as últimas que existiam no Brasil, ou seja, ele não conseguiria essas mudas facilmente, né? Então ele ficou desesperado, tá? Então eu quero que vocês mencionem isso, tá? Não precisa ser com as mesmas palavras. Quem colocou, por exemplo, só porque elas tinham vindo da Índia. Aí você dá uma completadinha para ficar mais coerente a sua resposta, tá bom? Página 74. Maneco, preocupado, resolve interrogar todos os bichos para tentar descobrir alguma pista que o levasse ao ladrão das cebolinhas. Nesse momento, que importante descoberta ele fez em relação a Gaspar. Ele descobriu que Gaspar tinha dormido durante a noite em que as cebolinhas foram roubadas. Gente, Gaspar é um cachorro, no entanto o nome dele deve ser escrito com letra maiúscula. Por quê? Porque é o nome de uma personagem da história, tá bom? Número 8. No final do texto, Maneco conclui: será possível? Então o caso está se tornando mais grave? Muito mais grave. Por que Maneco acredita que o caso é mais grave do que estava pensando? Porque Lúcia levantou a possibilidade de alguém ter dado remédio para Gaspar dormir. Então, assim, se a pessoa teve coragem de fazer isso,
é porque ela queria muito, então era uma pessoa profissional, digamos assim, em roubar, né? Então seria muito difícil encontrar alguma pista desse ladrão. Número 9. Você observou que nem todas as personagens relacionadas no início do texto aparecem até esse momento da história? Ainda não conhecemos Camaleão Alface, o detetive, nem o médico. Mas, pelo que já conhece da história, quem é, para você, o principal suspeito de ter raptado as cebolinhas da horta do Coronel Felício? Justifique sua resposta. Aqui, gente, resposta pessoal e deixem que socializem a resposta. Eu até coloquei isso aqui para vocês, deixei isso aqui na minha apostila para que vocês pudessem trocar uma ideia. Mas como nós não estamos pessoalmente para conversarmos, né? O que eu quero? Eu vou dar as minhas ideias para vocês. Eu já tive alunos que comentou que era o médico porque ele queria elaborar um remédio para seus pacientes. Já tive alunos que colocaram que era o Camaleão Alface, porque como o nome dele diz, ele tinha uma coleção de plantas e ele não tinha essas cebolinhas, né, Camaleão Alface, e ele criou o personagem dessa forma e mencionou assim. O detetive, eu não me lembro de alguém que tivesse colocado o detetive, mas enfim, vocês podem usar e abusar da criatividade de vocês aqui, tá bom? Imaginamos que você deve estar bem curioso para saber quem é o verdadeiro culpado dessa história. Então, peça ao seu professor que acabe com esse mistério e que apresente para a turma o desfecho desse caso. Como eu falei para vocês, eu vou mandar para vocês, mas eu queria que vocês fizessem essa atividade primeiro, tá? Assim eu finalizo a nossa aula de hoje. Caso vocês tenham alguma dúvida, é só estar entrando em contato, tá bom? Se vocês quiserem discutir as respostas que vocês deram, também podem estar entrando através das lives, manda para mim e a gente vai estar comentando sobre isso, tá bom? Um beijo, tchau, tchau!